Boa noite, pessoal. Olá. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Respondam sim ou não. O bicho preguiça. Gostei desse nome. Eu vou visitá-lo depois. Vamos lá. Obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco a Elisa vai entrar e eu coloco ela na tela aqui. Muito bem. Olá, bom dia. Bom dia. Boa noite. Não trabalhem demais, aí vocês fazem essa confusão. Muito bem. Olá. A Elisa já está chegando. Elisa, você está por aqui? Acho que ainda não. E aí, vocês estão bem, pessoal? Olá, Rinaldo. Olá, Ludmila. Olá, André. Olá, Jordânia. Boa noite para todos vocês. Olá, Elisa. Elisa já chegou. Vou colocá-la na tela aqui. Olá, Tudo bom? boa noite, tudo bem? Boa noite. Já tá de pijama? Não, ainda não. Ela é bem parecida com o meu pijama, assim a gente se sente mais confortável. Eu pensei em botar um pijama e uma touquinha para vir para cá, para a live, mas eu falei, não, era muita coisa. Tudo bem, Elisa? Tudo jóia, Caio. Eu queria começar essa live agradecendo a tua disponibilidade, agradecer você ter aceito o convite para falar de um tema tão importante para mim também, na minha prática clínica. É um tema que eu tenho falado cada vez mais para os pacientes e para as pessoas que trabalham comigo. E agradeço muito. Eu queria te apresentar. A doutora Elisa Cosassa, ela é pesquisadora do Instituto do Cérebro, do Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em neurociência e comportamento, e ela é fellow do Mind and Life Institute, né, uma das pioneiras neste instituto, no estudo da meditação e do comportamento humano. Muito obrigado, Elisa, por você ter aceito aqui. Ah, eu que agradeço o seu convite. O sono é um tópico, tem algumas colaborações, inclusive algumas publicações internacionais, principalmente na época que eu estava lá na Unifesp, né? Mas como eu tenho uma linha de pesquisa voltada para o bem-estar, a gente sempre tem que falar sobre o sono, né? Não tem, pelo menos avaliar o sono, né? Nos participantes dos estudos, porque o sono diz muita coisa, na verdade, Caio. Com certeza, com certeza. Acho fundamental essa interação. E, Elisa, eu queria começar com um questionamento básico aqui, né? A gente sabe que a meditação, ela é uma prática milenar, né? Principalmente aí dos povos do Oriente, né? E chegou aqui no Ocidente mais recentemente, né? E salvo engano, chegou aqui com mais intensidade na década de 60, principalmente em Inglaterra, Estados Unidos, quando essas pessoas, né, geralmente os budistas, os yogis, eles trouxeram a prática para cá, e talvez até por essa origem a meditação, algumas pessoas acham que ela está muito ligada ao esoterismo, a ser algo transcendental. Muitas pessoas ligam a meditação à religião,
né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê nos últimos 10, 15 anos, você acompanhou esse movimento e fez parte desse movimento, as grandes universidades, os grandes pesquisadores colocando a meditação em publicações científicas cada vez mais robustas, né? Então, eu queria começar com essa pergunta: o que é, de fato, a meditação? Você falou um pouquinho da origem. Realmente, a gente teve um grande volume de pessoas que começou a se interessar pelo tema na época da contracultura, basicamente, né? Anos 60, tal, 70. Mas os primeiros yogis ficaram famosos no Ocidente, eles começaram a chegar no final do século XIX e começo do século XX, tá? Um deles, mais da primeira metade do século XX, por exemplo, é uma das pessoas que mais me inspirou o Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda chegou ainda na primeira metade do século XX. Ele acabou publicando um livro que se tornou um grande best-seller, Autobiografia de um Yogi. Não sei se você conhece esse livro, né? Não, já vai Mas ficar na minha lista já. vale a pena essa leitura. Eu li esse livro quando eu tinha uns 17 anos. E assim, foi marcante, talvez até para minha carreira, sabe? Então ele fala um pouco da vida do yogi, etc., das experiências dele, né? Místicas, inclusive, tá? Mas, apesar de que quando a gente pensa em meditação, né, para a maioria de nós, é importante a gente não ter essa expectativa de que, sei lá, vão vir luzes, e, né, enfim, que a gente vai transcender, né? Essas experiências psicodélicas. Não, isso não é o comum, tá? Na realidade, as práticas meditativas, elas são muito mais dessa questão de te levar a um autoconhecimento, de perceber mais o seu corpo, a sua mente, né? Eventualmente, você pode até ter uma experiência diferente, né? Diferenciada, pode acontecer, mas o mais importante é você ter essa vontade de se conhecer melhor, de conhecer a sua mente. E nesse sentido, Yogananda foi um grande influenciador. Por exemplo, o George Harrison, né, um dos Beatles, ele Sim. costumava ter na casa dele um livro da autobiografia de um yogi, né? E ele sempre dava para as pessoas que iam visitá-lo, ele entregava o livro Autobiografia de um Yogi. Uma outra pessoa que é um grande fã desse livro foi o Steve Jobs. No funeral do Steve Jobs, né, como ele já tinha um câncer terminal, ele pôde preparar o funeral dele. Então, ele pediu para que no funeral dele todas as pessoas recebessem a autobiografia de um yogi. Né? Que bacana. Bem interessante isso. Mas nos anos 60, tem uma outra figura bem interessante lá nos Estados Unidos, né? Um indiano que migra para os Estados Unidos, que é o Maharishi Mahesh. E o Maharishi Mahesh, ele acaba levando a meditação transcendental. A prática de meditação que começou a ser mais estudada na ciência, com mais frequência, lá pelos anos 70, principalmente, até tem uns anos 70, tem um estudo publicado na Science, só para você ter uma ideia, né, sobre os efeitos da meditação transcendental. Como é que um estudo sobre meditação vai parar na Science? É porque o Keith Wallace, né, quando ele publica esse estudo, esse californiano, ele mostra pela primeira vez que é possível você mudar a fisiologia de um indivíduo fazendo uma prática, né, que é a meditação, uma prática, vamos assim dizer, comportamental, né? E isso acaba mudando a fisiologia, inclusive as ondas cerebrais, apesar de que vamos lembrar que naquela época eletroencefalograma era uma técnica muito rudimentar, né? Era transcendental o eletroencefalograma. Exatamente. Né? Mudanças na fisiologia, na respiração, batimentos cardíacos, etc. Tá? E, então, basicamente, começa esse boom aí na ciência, né? E o que a gente entende por meditação, primeiro que não tem assim, uma definição consensual quando a gente vai falar de ciência, tá? Mas tem uma definição que eu acho muito bacana de um brasileiro. Ele publicou na Brain Research Protocols, o Roberto Cardoso, que é lá da Unifesp, né? E, basicamente, a meditação é considerada, então, como uma técnica claramente definida. Então, tem um passo a passo. Meditar não é qualquer coisa, não é fechar os olhos e vir qualquer coisa. Isso é devanear, né?
Se você fecha os olhos e faz sem técnica, você só está devaneando, você está deixando a sua mente viajar, você está viajando na maionese. Isso não é meditação. Sim. Então, é um processo que tem uma técnica claramente definida, que envolve a atenção, né? A presença da atenção e envolve relaxamento, relaxamento físico e, vamos assim dizer, um relaxamento mental, né? Certo. E o que seria esse relaxamento mental? É você sair desse modo de ficar toda hora julgando as coisas que aparecem na sua mente, você fica se preocupando, né? Então, se é bom, é ruim, devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, e ficar naquela coisa maluca que fica na sua mente. Então, na meditação, um componente muito importante é o relaxamento mental, e eu creio que é esse o grande benefício para a saúde mental, incluindo o sono. Muito bacana. Tá? É diferente da hipnose, no sentido de que a meditação é um processo autoinduzido. É você com você mesmo, tá? Daí a gente já vai começar a fazer uma diferenciação. Eu estou falando muito, mas é só para deixar claro algumas coisas que são básicas para a gente continuar conversando. Mas, por exemplo, é diferente da hipnose, porque a hipnose você tem uma terceira pessoa te induzindo, né? Sim. Uma outra pessoa induzindo. A meditação, uma vez que você aprende a técnica, você vai fazer você com você mesmo. Meditação guiada ainda não é meditação propriamente dita, portanto. Tá? Enquanto você está ouvindo áudio e tal, você está aprendendo a meditar, mas você só vai meditar propriamente quando você estiver você com você mesmo, já sabendo o passo a passo da técnica. Isso quer dizer que meditação guiada é ruim? Não. Meditação guiada não é ruim. Aliás, a maior parte dos estudos que a gente faz com pessoas que estão aprendendo a meditar, a gente tem que fazer com meditação guiada, para tentar minimamente assegurar que a pessoa não está só devaneando, né? Sim. Sim. Então, no final, faz parte do processo de aprendizado da meditação você passar pela fase de meditação guiada. Ah, entendi. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Porque às vezes as pessoas acham que é de fato um devaneio, né? Fechar os olhos e você está meditando, mas existe toda uma técnica muito complexa por trás, né? E quando a hipnose, como você falou, você precisa de um indutor, né? E na meditação é algo que você constrói com essa atenção plena aos sinais do próprio corpo, né? Isso é super interessante nessa definição, né? E você falou de fisiologia, que nada mais é o funcionamento normal do nosso corpo humano. Vou puxar um pouco a bola aqui para o meu lado, que um dos principais desafios da psiquiatria moderna, de fato, é descobrir a causa de doenças mentais, né? Pelo menos a área da psiquiatria biológica, né? Existe um esforço enorme, tanto financeiro quanto, enfim, científico, para descobrir onde é que se encontram as áreas cerebrais que estão alteradas dentro de doenças mentais. E a gente sabe que existem vários estudos de neuroimagem funcional, né? Neuroimagem funcional, aqui para quem não é da área, são exames de imagem do cérebro, a gente joga algumas substâncias no indivíduo para a gente saber o que está ativado dentro do cérebro, o que não está, quando o indivíduo medita. E a gente sabe que meditação muda algumas áreas, promovendo aí um certo benefício no tratamento de algumas doenças mentais, até de doenças do sono. Elisa, quais são essas áreas do cérebro que estão envolvidas no processo de meditação, ou quais são essas áreas que a meditação consegue, de fato, mudar o funcionamento e a fisiologia? Ok, então, assim, existem diferentes técnicas de neuroimagem, né? Em algumas, realmente, você precisa utilizar alguns contrastes, enfim, mas, por exemplo, o que a gente vem utilizando mais lá no Einstein é a ressonância magnética funcional, que não depende da De gente contraste. utilizar nenhuma substância, nem nada, né? Então, é um método não invasivo. Aliás, essa é a grande vantagem da ressonância funcional,
porque evita de você precisar fazer alguma coisa, enfim, invasiva, né, com o participante, né, e hoje em dia acho que nem justifica muito, a gente tem que ter uma pergunta muito específica para você precisar de outras técnicas que não sejam as funcionais, né, como a ressonância, como a espectroscopia do infravermelho próximo, também tem outras técnicas, tá? Mas existem hoje até revisões, né, a respeito das áreas cerebrais envolvidas nas técnicas de meditação, só para vocês, para o público em geral, ter uma ideia da quantidade de estudos que já existem na área. Então, a gente, quando já começa a ter revisões, meta-análise, quer dizer, a gente tem uma quantidade de estudos suficiente, né, para você conseguir agregar, né, essas informações de diferentes estudos e tentar tirar conclusões maiores, tá? Algumas das áreas principais são áreas pré-frontais, né, em especial dorsolaterais ou o cíngulo anterior também, que são regiões voltadas para a atenção. Então, a questão da atenção é um processo, é uma das coisas que mais é trabalhada, inclusive, como eu comentei na própria definição operacional que eu citei, né, envolve a atenção. Tá? Você, aliás, é uma das Atenção coisas que a gente plena, mais né? desenvolve. Isso, né? Então, a questão de você realmente estar atento, presente, inclusive para estímulos sutis. Né? Certo. Porque é difícil a gente conseguir ficar presente, por exemplo, prestando atenção na respiração, que é uma das práticas mais comuns, atenção para a respiração. Nós, humanos do século XXI, nós somos tão absorvidos pela tecnologia e pela autoestimulação que é difícil da gente prestar atenção em coisas que são sutis, né? Mas eu creio que essa é uma das principais qualidades da atenção para a gente desenvolver. Em especial quando a gente pensar na autorregulação emocional e no sono. Só vou detalhar um pouquinho mais, tá? Certo. É muito fácil você prestar atenção numa tela de computador. A tela do computador e a tela do smartphone foram feitas para te atrair, para manter a sua atenção a maior parte do tempo, inclusive para você comprar mais, tá? Então, assim, esses instrumentos foram feitos, tá, para você ser um consumidor, né, e para você estar a maior parte do tempo mergulhado nisso. Quando a gente vai aprender a meditar e vai praticar meditação, nós vamos começando a desenvolver uma atenção mais sutil, que nos leva a entender que é possível estar atento e calmo. A atenção calma é uma das principais características que a gente desenvolve ao praticar a meditação. E quando a gente consegue desenvolver essa atenção calma, ela é muito importante para a nossa regulação emocional. Por quê? A gente começa a observar os eventos emocionais, as provocações, as coisas com outro olhar, né? A gente consegue ver aquilo de uma forma calma e falar, eu não preciso agir dessa maneira. Não preciso responder dessa maneira. Posso responder de uma outra maneira, né? Eu posso, inclusive, ao me deitar na cama, ao invés de me deixar arrastar pelas preocupações, basicamente o que é a insônia? Fora causas orgânicas. Basicamente, a causa da insônia é você ficar tão absorvido pelas coisas que você viu, a tela do computador, comprar e blá, 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 que na hora que você se deita, você não consegue desligar daquilo. Quando você consegue aprender a meditar, você consegue, por exemplo, naquela hora, ao invés de ficar prestando atenção naquelas preocupações, você direcionar sua mente, por exemplo, para a sua respiração, para as partes do corpo, e em poucos minutos já estar dormindo. Aliás, os estudos em que eu colaborei na época que eu ainda estava na Unifesp, ajudei a desenvolver alguns protocolos, em especial que envolviam meditação e também relaxamento na hora de dormir, né? Esse relaxamento com atenção nas partes do corpo. O corpo é algo mais fácil de a gente prestar atenção e ajudando, então, a pessoa a dormir. A nossa mente, ela tem uma propriedade, né? Se eu estou prestando atenção na preocupação, eu não estou conseguindo prestar atenção no meu corpo. Mas quando eu presto atenção no meu corpo e no meu corpo relaxando, as preocupações não ocupam o espaço da mente. Basicamente, esse é o truque, se a gente pode usar esse nome, né? Para a gente entender um pouco mais qual é a vantagem da gente aprender a meditar. É conseguir direcionar a nossa atenção, dominar um pouco melhor a nossa atenção,
para conseguir realmente ir desligando, né, das preocupações e prestando atenção em coisas mais sutis que vão nos ajudar a relaxar e dormir. Eu acho fundamental isso que você falou, porque eu sempre falo aqui na minha produção de conteúdo digital, né, quando eu falo da terapia cognitiva comportamental para insônia, que, lógico, envolve esses modelos de relaxamento muscular progressivo, que com certeza você participou de muitos protocolos lá com o pessoal da Unifesp, você prepara o cérebro para entrar no processo de sono, né? Você dá condições para o cérebro começar a produzir o sono, né? E a meditação é uma aliada fundamental nesse processo, né? Se a gente parar para pensar até nas ondas cerebrais, né? Você vai ajudando a pessoa a entrar em alfa, vai, né, diminuindo a frequência em algumas áreas cerebrais importantes e te permitir, então, e realmente entrando num estado mais de relaxamento e te ajudando a se aproximar do sono. Você sai da vigilância, né, do estado de vigilância e vai conseguindo entrar mais no estado de relaxamento e sono. Elisa, agora tem um problema, que é uma dificuldade que eu encontro e que alguns colegas encontram na prática clínica. Você falou de um inimigo do relaxamento, que é a tela, seja do celular, seja do computador ou qualquer outro dispositivo, né? Geralmente, quando nós vamos falar para os pacientes, e eu queria uma recomendação sua até para os profissionais de saúde que nos acompanham aqui, indivíduos que têm uma ansiedade extrema, eles, quando você vai recomendar a meditação, ou a procura de algum profissional que saiba, de fato, fazer a meditação guiada, pelo menos no início, esses indivíduos que têm ansiedade extrema, eles já vêm com uma certa resistência. Não, você está louco. Eu não vou conseguir ficar parado e prestar atenção no meu corpo. Você está maluco. Eu jamais vou conseguir fazer isso. Como é que a gente quebra essa barreira? Como é que a gente desmistifica esse preconceito de pessoas extremamente ansiosas com a meditação? Eu acho assim, a gente pode dividir as pessoas muito ansiosas em aquelas que têm transtorno de ansiedade e outras que são bastante ansiosas, mas não atingem os critérios de transtorno de ansiedade, né? Eu acredito que se a pessoa tiver um transtorno de ansiedade, talvez ela precise começar com medicação. Sim. Eu não sou absolutamente contra a medicação. Eu acho que ela é necessária se o indivíduo tem um transtorno, né? Então, talvez, Caio, seja realmente começar com a parte de medicação, para aos poucos a pessoa começar a se sentir confortável em entrar em uma técnica meditativa. Mas esse caminho também para uma técnica meditativa sentada pode ter um percurso diferente. Existem práticas ativas, por exemplo, o yoga. Tá? E diferentes também modalidades de yoga. Você tem modalidades de yoga um pouco mais ativas, né? E outras mais calmas. Então, talvez você possa indicar alguma dessas práticas, né? Um pouco mais ativas inicialmente. É possível também praticar meditação fazendo arte marcial. O meu background é arte marcial. Sim. Né? Você é então, Aikido, né? Você... o Aikido. Eu parei faz uns 5 anos, mais ou menos, né? Mas dos meus 12 aos meus 45 anos, eu fui, assim, muito, muito presente no Aikido, né? Eu cheguei a 5º grau faixa preta, cheguei a dar aulas, inclusive. Eu vejo que muito do que eu posso dizer de uma concentração, de uma atenção, de um equilíbrio emocional, veio da prática do Aikido, e eu conheço praticantes de outras artes marciais, eu percebo o mesmo, tá? Então, se a pessoa é agitada, por exemplo, imagina um adolescente, né, que chega com queixa de sono, e assim, mas pode funcionar, vai praticar arte marcial, né? Tem que ser um professor com uma visão mais tradicional, que vai ajudar ele com técnicas respiratórias, né? Que vai realmente até recomendar, senta e medita um pouco, né? E aí utiliza isso, aí a pessoa vai vendo uma utilidade. Porque o ansioso, ele não vai fazer nada se ele não vê utilidade naquilo. Exatamente. Né? Na arte Exatamente. marcial,
na arte marcial é fundamental você conseguir dominar a sua ansiedade. Se for uma modalidade competitiva, é fundamental essa coisa de domínio da ansiedade. Então, ele vai ver a importância prática de praticar meditação. O Aikido é uma modalidade não competitiva, mas tem treinos bastante intensos, né? Inclusive, entre as faixas pretas, você tem com armas, sem armas, treinos diversos. Se você não conseguir minimamente se acalmar e manter a sua concentração, você vai se ferir ou vai ferir alguém, né? Então, aí você começa a ver uma utilidade, você fala, não, é importante esse negócio aqui, tá? Então, eu acho que a arte marcial é um caminho. E eu vou dizer um outro caminho, que eu também gosto muito, porque eu, de natureza, eu sou uma pessoa ansiosa, né? É o surf. Olha só, pessoal, Surfar. revelações, não parece, mas de natureza você é ansiosa. É, é. E o surf, eu vejo vários componentes contemplativos muito ligados à meditação. Por exemplo, a própria presença da natureza, né? Você passa muito mais tempo remando e tendo que observar o mar, remar e observar o mar, remar e observar o mar, do que em cima de uma prancha, né? Quem Sim, assiste o canal off acha que você fica o tempo todo em cima da prancha, só fazendo manobra. Que incrível! Primeiro que eles são super profissionais, né? E exato. realmente vão passar mais tempo do que a gente em cima da prancha. Mas para os seres mortais, o surf é muito mais uma prática de, sabe, de se auto-observar, observar sua remada, observar o mar, se posicionar, observar a onda chegando e ter calma, senão se você começar a remar em toda a onda que não é boa, na hora que chegar uma boa você não vai pegar essa onda, né? Tem todas essas questões. Então eu acho que o surf também é um bom caminho, né? E depois que você completa uma atividade dessas mais intensa, arte marcial, surf ou yoga mesmo, né? A gente não acredita, mas uma hora de prática de yoga você sai cansado, Nossa, eu né? fiz Mesmo com as uma vez, modalidades. parecia que eu estava saindo de uma aula de boxe. Saí pingando. Exatamente, né? Sustentar o corpo, sustentar uma posição não é trivial, né? E aí depois a sua mente fica mais tranquila e propícia a praticar uma meditação sentada. Aliás, no caminho do yoga de Patanjali, né, que é um dos grandes filósofos, né, ou pelo menos é atribuído a ele muito do que se conhece do Hatha Yoga, principalmente, Uhum. existem vários passos para você chegar à meditação, né, e que passam pela parte física, respiratória, assim por diante, para você ir se acalmando, se aquietando, para que você possa sentar e meditar propriamente. Então, isso é a mensagem que fica. Existem técnicas de meditação mais ativa para pessoas que são mais ansiosas, né? Sim, Fantástico, sim. fantástico isso que você falou. É, Elisa, E depois a pessoa pode sentar e praticar, sim, né? sim, É, eu acho assim, essas práticas ativas, elas são muito boas, mas se você quiser se aprofundar mais, vai chegar uma hora que você tem que sentar e ficar na almofada. claro, Mas claro, depois que você esgotou-se fisicamente e tudo mais, vai ser mais fácil você sentar e praticar. claro. Elisa, uma coisa que está em voga nos últimos anos é o mindfulness. Isso viralizou. Eu digo até, não sou profundo conhecedor do assunto, mas a impressão que eu tenho é que o conceito de mindfulness deu uma banalizada. Tem algum perigo nisso? E o que é o mindfulness? Tem alguma diferença para o conceito de meditação? Como é que você explica isso para a gente? Tá. A questão toda é que o termo mindfulness, ele foi mal traduzido no Ocidente, né? Então, assim, a pessoa que criou o primeiro programa de mindfulness, né, no Ocidente foi John Kabat-Zinn. Ele era um biólogo molecular, que era um praticante de yoga, ia para retiros de meditação, enfim, né? Tem até uma história bem bacana, mas ele não era um erudito. Então, assim, apesar de ele ter uma prática, ele não conhecia muito bem os termos, né, e as Sim, traduções. Ok, nenhum problema. Afinal, o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era a prática. Ele queria ajudar, inicialmente, pacientes com dor crônica. E aí depois ele viu que a técnica dele podia ajudar pessoas sofrendo de estresse no sentido mais amplo, né?
Então, ele criou uma técnica, um programa de 8 semanas. Ok, funciona, ajuda as pessoas, em especial aquelas que estão sob estresse e não têm nenhuma experiência com práticas contemplativas, e realmente funciona, é bacana. Mas, o que acontece? O mindfulness foi traduzido no Ocidente como prestar atenção no momento presente sem julgamento. Basicamente, essa é a tradução de mindfulness, né? Então, estar atento no momento presente sem julgamento. Essa questão do sem julgamento cria muita confusão. Por quê? Porque, tradicionalmente, nenhuma técnica de meditação foi feita para deixar você sem habilidade de julgamento, né? Muito pelo contrário, quando a gente pratica meditação, o objetivo é encontrar uma maior consciência, uma iluminação. Iluminação não é você perder a capacidade de julgamento, é você aumentar o seu discernimento, né? Ter mais clareza mental para fazer melhores escolhas, inclusive. Então, essa questão do julgamento tem que ser entendida como simplesmente você, durante a prática, né, evitar de ficar entrando em modos mentais de isso é bom, isso é ruim, agora cansei, não quero mais, e ficar naquela coisa, entendeu? Mas não no sentido de perda de discernimento, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Tradicionalmente, mindfulness quer dizer manter a sua mente no objeto da sua atenção, né? Manter a sua mente, que talvez tenha até mais componente de memória, do manter a mente, lembrar-se do objeto da atenção, do que de atenção propriamente, tá? E isso sempre depende de uma outra capacidade que é chamada de introspecção, né? A nossa vigilância introspectiva, ou seja, eu mantenho a mente no objeto da minha atenção e a vigilância introspectiva percebe quando eu escapo, quando eu me distraio, a vigilância nota e te traz de volta. Opa, me distraí, traga de volta, né? Então, basicamente, essa é a visão de mindfulness. Mindfulness, ela está sempre junto da vigilância introspectiva, tá? Agora, até aí, diferenças conceituais são diferenças conceituais, né? Mas acho que o grande problema está na banalização, como você citou no Ocidente. O que eu quero dizer com isso? Com pessoas que não têm capacitação, né, que não praticaram o suficiente para si mesmas, começando a ensinar. Fazer um curso qualquer que deveria ser só para ela começar a entender a prática e já querer ensinar a prática. Sim. Eu até vou fazer uma comparação, Caio, que assim fica fácil para as pessoas entenderem. Claro, fique Imagina à vontade. que esses programas, eles têm 8 semanas, tá? 2 meses, né? Então, imagina que ao invés de você praticar mindfulness ou alguma outra técnica de meditação, você foi 2 meses e ficou numa academia. Você era uma pessoa sedentária e entrou e ficou 2 meses na academia. O que você melhorou fisicamente, Caio? Se você só fez 2 meses de academia, você melhorou muito? Se você era sedentário? Não, eu diria que está Não. bem no comecinho mesmo. Bem no comecinho, né? Então, vamos deixar... O que eu acho que é importante deixar claro para as pessoas. Você quer fazer um programa de mindfulness de 2 meses? Bacana. Mas entenda que depois desses 2 meses, você está se sentindo melhor, mas isso é só o comecinho. Sim. Né? Então, assim, para as pessoas não se iludirem achando que em 2 meses de qualquer coisa a pessoa pode se tornar realmente boa naquilo. É importante ela aprender e ela continuar praticando. Né? Eu vou para um Sim, exemplo essa da arte visão marcial. mais imediatista, né? A galera quer uma coisa que tem um começo, meio e fim em um curto período de tempo, né? Isso pode ser um perigo. Exatamente. Então, até vou te dar um exemplo. A arte marcial. Se você tem 2 meses de treino de qualquer arte marcial, você mal consegue pensar em, será que eu vou conseguir ser um faixa amarela? Né? Tipo, você começa uma faixa branca, né? Tem um grande processo para se tornar uma faixa preta. Ser um faixa preta de qualquer arte marcial, eu acho que envolve no mínimo uns 4 anos, né? Para 5 anos, se você treinar muito, né? Então, em 2 meses, seja de arte marcial, 2 meses de mindfulness, de meditação, é assim, que bom que você começou a praticar e você está se sentindo melhor. Mas entenda que isso é só o começo de um processo. Né? Eu tenho dado muitas lives que as pessoas perguntam assim, vamos aprender, e aí, agora, então, na pandemia, é um bom momento para a gente começar a meditar? Né? Já que está ficando em casa, eu vou dizer o seguinte, olha,
Se você está tendo mais tempo para ficar em casa e quiser aprender meditação, vai ser um bom momento, mas não espere resultados imediatos. Está indo bem neste processo da pandemia quem já vem praticando meditação e entrou na pandemia já com alguma prática e, portanto, já tem uma outra visão de mundo e está conseguindo passar por ela melhor, né? Se você agora quer aprender, que bom, né? Você vai provavelmente evoluir, mas não espere que você vai ter uma coisa mágica, né? Eu estava tão ansioso, mas agora eu pratiquei uma semana de meditação, já mudou tudo. Não, não vai mudar tudo. Algo vai mudar, mas entenda que é um processo. Sim, fundamental. E às vezes eu fico pensando, sabe, Elisa, nesses programas, né, de 4 semanas, de 8 semanas, muitos deles estão disponíveis em aplicativos, né? E eu fico pensando assim, nossa, mas a gente quer se distanciar um pouco do celular para desligar a mente, e a gente vai lá e coloca aplicativo de meditação no celular. Aí o indivíduo acaba a meditação do dia, ele já sai do aplicativo de meditação e vai para o Instagram, né? Quebra todo o processo de É. relaxamento. Sabe que eu vou te contar uma coisa. Para quem não tem a oportunidade de praticar meditação, o aplicativo pode ser uma primeira experiência. Eu vou te contar por quê. Principalmente a geração mais jovem, dos 30 anos para menos, né? Eles são muito desconfiados de tudo. Então, assim, antes de ir para uma aula de meditação presencial, ele quer primeiro entender, ler. Deixa eu experimentar praticar aqui por esse aplicativo, né? E sabe que aplicativo, para quem nunca praticou nada, pode dar os primeiros insights sobre o que é, Sim. né? Até um dos estudos que a gente fez, é o doutorado de uma aluna minha, a Cássia Coelhoso, a gente elaborou todo o programa junto com a Natura, os pesquisadores da Natura, que eram da área de bem-estar, junto com a Associação Palas Atena, que é um centro de estudos filosóficos que ensina meditação desde os anos 70, né? A gente procurou um conteúdo bem bacana, que tivesse não só meditação, mas também psicologia positiva, né? A gente fez uma jornada, que é uma jornada de 8 semanas, tá? Para as pessoas entrarem via aplicativo, né? E a gente testou e terminou o estudo depois de 2 meses com mais ou menos 300 pessoas. Tá. Metade usando esse aplicativo e metade usando um aplicativo Mindfulness-like, sabe? Que estimulava as pessoas a prestarem atenção em como elas estavam se sentindo. Enquanto o outro aplicativo era realmente o que tinha todos esses conteúdos: psicologia positiva, relaxamento, meditação. Esse daqui foi superior a esse, mas esse também trouxe alguma melhor, tá? Depois fizemos um artigo, ele foi publicado na melhor revista internacional de internet médica, Journal of Medical Internet Research, né? Ele terminou com uma boa amostra, foi um estudo randomizado, né? Controlado, e a gente viu a superioridade desse aplicativo. No final, ele foi lançado pela Natura como Meditação Natura. Ele é gratuito, por isso que eu fico bem à vontade para falar para as pessoas, né? Porque qualquer pessoa pode acessar, tá? É o Meditação Natura. Então, assim, a gente viu que ele realmente traz melhoras na percepção de bem-estar e melhoras na redução de estresse, tá? O Meditação Natura. E, em especial, a gente desenvolveu essa parte chamada jornada, mas ele tem novos elementos, novos módulos, né? Vieram depois, esses a gente não testou. Mas, enfim, eu vejo que é um bom caminho, principalmente para quem é da geração dos millennials, né? Sim. Até fazendo uma piadinha, não sei como serão os coronials, né? Porque é o que a piadinha que está acontecendo agora é que vão vir os coronials, né? Que só que eles foram gestados agora, né? Não, mas eu acho que é por aí, é isso que você falou, né? Desde que seja feito, embasado cientificamente, né? Uma coisa de fato estudada e comprovada, acho que tem mais a contribuir, né, para as pessoas. Mas deixando claro também, eu não acredito que substitua as aulas de um bom instrutor, Sim, sabe? sim. Né? Mas, assim, isso é sempre importante deixar claro. O aplicativo é uma oportunidade da pessoa utilizar, experimentar, né? E aí ela falou assim, não, gostei disso, eu vou agora me aprofundar. Aí para buscar realmente um instrutor, né, de meditação. Sim.
Elisa, você é bióloga de formação, se dedicou Isso. muitos anos da sua vida à docência, né? Alunos de colegial, alunos de Uhum. cursinho. Quais Uhum. seriam os benefícios acadêmicos de colocar aí na grade curricular dessa galerinha a meditação? Você acha que tem um caminho para isso? Olha, eu acho que tem um caminho para isso e eu posso dizer que é quase inevitável isso acontecer. Não só meditação, mas outras práticas eu incluiria no pacote yoga, incluiria aprendizagem socioemocional, né? O que a gente percebe, inclusive, para quem é da área de educação já sabe que as escolas vão ser avaliadas por questões ligadas à aprendizagem socioemocional dos alunos. Isso já era para ser implementado esse ano, devido à pandemia vai ser ano que vem, né? Então, as escolas já vão ser avaliadas pelas questões socioemocionais. Então, aquela escola conteudista, só conteudista, ela vai ter que mudar. Até porque a gente sabe que algumas dessas escolas conteudistas estão tendo sérios problemas de suicídio dos alunos, Sim, né? Tentativas de suicídio, problemas de saúde mental. Você, psiquiatra, deve estar, né? Não sei se você atende essa faixa etária, mas assim, a situação é crítica, né? sim, E essa questão socioemocional vai ter que permear desde o jardim da infância até a universidade. Que aí, quando vai para a universidade, o que acontece? Também, de novo, transtorno mental, suicídio, em especial na área de saúde, né? Nos, a faculdade de medicina é muito conhecida, mas não só a faculdade de medicina, né? As faculdades da área de saúde, os profissionais de saúde são muito pressionados, né? Então, essa questão socioemocional, ela é bem importante. No Einstein, a gente tem uma disciplina para os alunos da medicina, que eu conduzo junto com o Carlos Henrique, né? Que é regulação emocional para profissionais de saúde, para os alunos da medicina e da enfermagem. É uma disciplina optativa. Dentro das abordagens socioemocionais, as práticas de compaixão, as práticas de meditação, de diversas categorias, principalmente as atencionais, estão sendo incorporadas, né? Então, eu acho que é meio inevitável essa condução agora, né, para um outro entendimento de educação, né? Até a sim, Yokini aqui está falando, enfim, uma visão de educação humanista, tá? sim. É. Não dá mais para a sociedade ficar só no conteúdo, na informação, até porque um dos grandes desafios hoje não é ter informação, é saber selecionar a informação, Exatamente. né? O acesso é muito Você tem que ter, fácil, né? é, você tem que ter suficiente clareza mental para você se manter saudável mentalmente, escolhendo as informações que realmente importam para você e que não vão ser detrimentais, né? Enfim, te levar a um estado de prejuízo de saúde mental. E que, consequentemente, né, Caio, vai interferir no sono. Claro, Ora, claro. né, acho que a grande. Não consigo agora nem me lembrar de um transtorno mental que não afete sono, né? Todos, Então, invariavelmente. todos, né, invariavelmente. Então, eu acho que a gente vai mesmo ter que entender que a gente tem que treinar as pessoas, né, ensinar as pessoas a se conhecerem mais, a regular as suas emoções, né, e, enfim, conseguir com isso fazer escolhas melhores durante a vida. Fantástico. Elisa, dentro das suas linhas de pesquisa, acho que principalmente na época que você estava na Unifesp, como é que a meditação pode ajudar no tratamento das doenças de sono, principalmente a insônia? Como é que isso funciona na prática? Porque é muito fácil você falar, né? Olha, medite e aí o seu corpo vai entrar num processo de relaxamento, o cérebro vai produzir o sono e tudo acontece. Mas a gente sabe que não é bem assim. Como é que na prática isso funciona, principalmente na insônia, né? Que é uma das principais doenças do sono hoje em dia. Uhum. Esses estudos, quando eu estava na Unifesp, foram em colaboração com o professor José Roberto Leite, né, que foi meu orientador, inclusive, no doutorado.
e com a Helena Rachou, que eu até acho que sugeri para você convidá-la, né? Ela Sim, tem sim. uma grande experiência em Já saúde tá da no mulher, radar. né? Já está no radar. Vai ser ótimo, né? Então, grande parte dos estudos foram com a Helena, né? E a gente estudou principalmente a insônia na pós-menopausa, tá? E o que eu acho que como que eu acho que a meditação funciona, eu até vou fazer um pouco de paralelo com esse momento específico da vida da pessoa, mas a insônia vem não só por questões hormonais, mas porque a vida está mudando, né? Nessa fase da menopausa, a pessoa, os filhos estão saindo, pode ser que ela esteja se divorciando, tem um alto nível de divórcio nessa faixa etária, né? Que são coisas que afetam a saúde mental. Então, quando a gente começa a fazer práticas, né, do estilo da meditação, do yoga, o que vai acontecendo é que a pessoa, primeiro, ela vai parando para se observar, observando aquele caos que estava acontecendo. No começo eu percebo, essa é a minha interpretação, mas eu acho que as pessoas estavam sendo arrastadas pelo caos, né, que a vida vai levando, e de repente, quando elas começam a meditar, elas param e falam assim, não, espera aí, eu poderia ser diferente, eu posso interferir nesse processo, eu posso agir de forma diferente, eu posso acolher essas coisas de uma maneira diferente. Tá? Eu acho que entra por aí. Né? De novo, é um processo, né? Não dá para a gente estalar o dedo e mudar a forma de ver as coisas. Agora acordei vai ser diferente. Não. Então, é um trabalho que a pessoa vai se percebendo. Inclusive, tem uma definição muito bacana do que é meditação na língua tibetana. Em tibetano, meditação quer dizer familiarizar-se com a sua mente. Familiarizar-se com a sua mente. Quando a gente se familiariza, quando a gente passa a conhecer como a nossa mente funciona, fica mais fácil da gente lidar com os problemas, né? E prever Sim. até as nossas respostas emocionais, tá? Então, eu acho que começa por aí. E um dos estudos que a gente publicou mostra que as pessoas... esse dado é antes da pessoa meditar, tá? Mas Uhum. a gente pegando as pessoas antes de entrar no protocolo, tá? de meditação ou de yoga, a gente observou o seguinte, que aquelas pessoas que naturalmente eram mais mindful, vamos assim dizer, aquelas pessoas que naturalmente nos questionários de mindfulness, elas já eram mais atentas para as atividades diárias, atentas para as suas vidas diárias, eram aquelas que conseguiam dormir melhor. No começo pode te parecer paradoxal. Peraí, a pessoa é mais atenta e ela dorme? Porque a atenção a gente acaba sempre associando com Ao a alerta, alerta. né? Mas assim, na verdade, a atenção é a habilidade de eu fazer escolhas atencionais. Quando eu sou uma pessoa mais atenta, eu posso prestar atenção nisto ou naquilo. Então, provavelmente, quando chega a hora de dormir, a pessoa fala assim, não, agora eu vou dormir. Pum. Entendeu? Ela consegue escolher relaxar a mente dela e dormir, né? Então, e é justamente esse tipo de atenção que a gente desenvolve com a meditação, né? Essa atenção para as coisas que acontecem no dia a dia, e atentar quer dizer, eu vou prestar atenção nisso e não vou prestar naquilo. Se eu não vou prestar atenção aqui, eu consigo desligar daqui, consigo ficar aqui. Agora eu quero desligar daqui, eu vou para lá. Agora eu vou dormir, preciso desligar aqui e aqui. Sim, muito legal. E é um desafio hoje em dia, né? Porque as pessoas são multitarefa e acabam associando essa coisa de ser multitarefa a muita produtividade. No final das contas, se enrolam toda e não conseguem dormir porque, de fato, não tem esse poder de escolha dos pensamentos intrusivos. Inclusive, até para ajudar a distinguir, a Melva está falando aqui, eu sou super focada e não durmo quase. Justamente porque você ser super focada quer dizer que você não consegue ter controle da sua atenção. Você mergulha na atenção, mas você não consegue diminuir essa quantidade de atenção, né? E geralmente, a gente é super focado em atividades, em especial de autoestimulação, como o computador, tá? Ou coisas que são atividades que são excitantes, né? Sei lá, né?
Então, justamente quando a gente pratica a meditação, a gente aprende a ficar mais focado, menos focado, mais focado, menos focado, desligar e dormir. É isso. Sim. Elisa, como é que você entrou para o surf? Você falou do surf como uma atividade contemplativa, isso a gente entendeu e acho que, de fato, você está em contato com a natureza, entender o ambiente, entender o mar, é uma experiência incrível. Mas como é que você entrou para o surf? Você era lutadora, depois você Olha, virou surfista, como é que foi isso? então, é bem interessante, mas assim, eu sempre gostei do mar, né, desde criança. Meu pai nadava muito bem, enfim, e eu sempre gostei muito do mar. Eu gostaria de ter aprendido a surfar quando eu era adolescente. Eu adorava ficar vendo. Eu tinha aquelas revistas A Fluir, não sei se você chegou a ver essa revista, né? Eu Você é tinha mais novo, também. mas eu comprava e ficava olhando aquilo, mas eu não tinha nem acesso tanto para a praia. Eu morava aqui em São Paulo, não tinha amigos adolescentes que surfavam. E naquela época, então, mulher surfando era muito, muito mais raro, né? Aí, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, começou a ter aula de surf na academia que eu estava, na piscina. Mas eu falei assim, isso Sim, aqui não vai dar nada. Aí eu resolvi comprar a minha prancha. Quando eu comprei uma prancha, eu ganhei uma aula, né? E foi lá na Riviera, na escola de surf da Riviera. é, Aí eu acabei fazendo aulas lá, me tornei muito amiga do pessoal da escola, né? De vez em quando eu ainda faço aulas lá, porque eu acho que é como personal, sabe, de academia, sim. né? Você ter alguém que tá lá, orienta, é bacana. Mas aí, no meio disso, eu já acabei fazendo surf trips para Costa Rica, já fui para o Havaí, né? É claro que eu não surfo North Shore, nada de pipeline, mas, enfim, Ala Moana e outras praias lá do South Shore, né? Eu surfei na Califórnia já, né? Enfim, aí acaba sendo que toda vez que eu vou planejar minhas férias, tem que ser um lugar que tenha surf. É, Senão, eu não tenha mar, né? Eu tenho também uma casa na praia agora, então fica bem mais fácil, né? E aí, há uns 2, 3 anos atrás, eu acabei me envolvendo no treinamento de atletas de surf, né? tá. Mas nessa parte de foco, né? Não claro, não vou ensinar os atletas a surfar, mas essa parte de foco, de respiração, de regulação emocional. E quem me convidou foi o Eduardo Takeuchi, da Personal Boards, e hoje em dia eu ajudo os meninos lá na Personal Boards quando tem um atleta que precisa dessa parte de foco. A gente já participou do treinamento do Felipe Toledo, um pouco com a Silvana Lima, a gente está com o Samuel Pupo, com o Ian Gouveia, né? Meninos que estão aí na World Surf League. Só fera, só fera. E é fundamental para É, esse esporte, né? Porque principalmente surfista de onda gigante, né? O cara leva um caldo absurdo, ele tem que tomar uma decisão muito rápida ali, é. muito certeira, né? Para não se prejudicar. Esse controle mental E você é falou, fundamental. essa modalidade que você falou, do surf das ondas gigantes, não conheço nenhum desses surfistas que não tenha feito treino respiratório, que não Sim. pratique yoga com regularidade, meditação também. Praticamente obrigatório, se você vai fazer surf de ondas gigantes, você está nesse mundo do yoga. Sim. E Elisa, a gente está chegando aqui no fim. Eu queria saber um pouco de você. Eu acho que eu tenho uma visão da medicina do sono que todo profissional de saúde, não só médico, mas todo mundo da área de saúde tem que saber o básico de como o sono funciona, assim como todo mundo sabe o básico do que é uma boa alimentação, né? Conceitos mínimos do tipo, olha, seu prato tem que ser colorido, sabe? Uma coisa assim. E eu defendo muito Uhum. isso na medicina do sono e eu acho que a meditação entra nesse bolo também. Mas se você fosse dar uma orientação para os profissionais de saúde, como é que você fala inicialmente, num primeiro momento, para o paciente, olha, a meditação pode ser um caminho interessante. Como é que dá essa primeira orientação, esse primeiro caminho? Olha, eu acho que uma das principais coisas hoje é você dizer, olha, existe embasamento científico, Tá, né?
existe embasamento em ciência. Se fosse há uns 15 anos atrás, ia ser mais difícil de convencer o seu paciente. Mas hoje, eu acho que tem uma coisa boa até da pandemia também, que as pessoas estão começando a discutir ciência, né? E ver o quão importante é decisões baseadas em ciência, né? E no caso da recomendação de meditação, o que o profissional de saúde pode dizer, isso é baseado em ciência, hoje em dia, né? E você vê também, tanto que essas coisas estão dentro do mundo corporativo, né? Eu dou treinamentos de meditação dentro desse mundo, inclusive. Ninguém gasta dinheiro no mundo corporativo com algo que não vale a pena. Né? Inclusive bancos, etc. Né? Isso está também no meio da educação, várias escolas, né? Realmente trazendo essas práticas para ajudar o indivíduo a se conhecer e a lidar com as suas questões, né? Também no meio dos atletas, como eu estou dizendo para você, né? A gente já é uma prática comum você ter práticas de meditação. Né? Então eu acho que é isso. Agora precisa ter alguém que ajude a conduzir bem esse processo. Pelo menos no processo inicial, né? Para depois a pessoa criar suas próprias pernas. Eu recomendaria, inclusive, aplicativo. Se a pessoa está no zero mesmo, sim, né? Quer experimentar, eu acho que é uma opção, tá? Tem algum que você... Esse você falou da Natura, né? Tem algum... Isso, tem meditação Natura. Tem um que eu tenho que fazer um disclosure, né? Porque eu ajudei a produzir uma parte do conteúdo também, mas esse é comercial. É o da Positive, né? Que tá agora tá no mercado. Mas tem outros, tá? Muitos estão em inglês, mas tem alguns em inglês que eu gosto muito. Um deles é o Imagine Clarity, né? Imagine Clarity, que é bem bacana, porque a pessoa que faz a curadoria é o Mathieu Ricard, que é um monge francês, assim, com uma experiência incrível, né? E tem o Headspace, claro, que talvez seja o mais conhecido, né? Sim. Desses internacionais. Muito bacana. Elisa, eu gostaria de agradecê-la de coração. Acho que a gente produziu um conteúdo aqui muito importante para todo mundo que segue a gente, e principalmente os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente de tratamento dessas pessoas, num momento tão complicado e tão delicado, né? A meditação, ela pode ser uma ferramenta valiosa para o equilíbrio emocional nesse momento e para a vida toda depois que tudo isso passar. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Caio. Muito bom poder falar para o teu público aí. Enfim, eu acredito muito que se as pessoas cuidassem melhor do sono, a vida acordada seria melhor. Com certeza, com certeza. Elisa, boa semana para você. Tenha uma boa noite de sono e aloha. Espero conhecê-la pessoalmente algum dia. Um abraço. Vamos sim, vamos sim. Abraços, tchau, tchau. Tchau, tchau.